Olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Meu nome é Bruno, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Traders e Investidores aqui. Resumão sobre o dia de hoje, falando um pouquinho sobre os principais índices, os contratos futuros aqui e do mundo, terminando com o fluxo gringo na nossa bolsa, para saber como que vai ser o viés do dia. Hoje é dia 8 de abril de 2020. Pois bem, vamos começar ao lado esquerdo da telinha aqui, falar sobre os principais índices, na minha opinião. Então nós temos aqui índices americanos, Alemanha, Reino Unido, Japão e China, tá? Hoje, diferentemente de ontem, já está mais equilibrado, até com viés baixista. A gente pode perceber aqui DAX em queda, tá certo, de 1,07%, Dow Jones neutralidade 0,12%, mas queda negativa por esse momento. Reino Unido, menos 1,52%. Importante falar sobre o Reino Unido, a situação do Boris Johnson, primeiro-ministro, né? Teve probleminhas com o corona, foi preciso UTI, né? Unidade intensiva para ele, mas ontem, segundo a notícia que eu me alimentei de noite no Twitter, ele está bem, tá? Teve até melhora, tá? De antes de ontem para ontem. Lembrando que ele ficou, se eu não me engano, pelo menos 2 dias na UTI, tá? Foi preciso. Então, uma notícia um pouco chata para o povo britânico, porém, até a última notícia está tudo bem com eles, está melhorando, tá? Bom, Japão é o único aqui que realmente está com uma alta expressiva, 2,13%. Japão, então, ganhando um selinho aqui de verde, S&P também, o resto em vermelho, tá? Terminando com China também, penando no vermelho. Legal, quando a gente passa para o futuros, vamos começar com o setor de energia, tá? E aqui vai um zoom para o pessoal do celular. Então, energia, nós temos o petróleo em alta, tá? E o petróleo Brent também. Porém, o petróleo Brent, perdão, está em baixa. Porém, ontem foi um grande dia de valorização, principalmente para os futuros do Brent. E essa faixa, 30 e 35 dólares, começa a amenizar bastante para a nossa digníssima Petrobras. Então, aqui é importante a gente tentar fazer suporte nessa região e não resistência, né? Então, a sensibilidade muito grande que nós temos por ser exportador de petróleo a principalmente esse nível de preço que está ali numa média de custo exportação de petróleo, tá? A Petrobras, petróleo abaixo de 30 dólares, por exemplo, estaria pagando para produzir. Por isso que recentemente teve corte de produção, tá? Não pelo tratado da OPEC, mas porque simplesmente é custoso, está custoso para ela. Para países exportadores, petróleo baixo, péssimo. Para China e Estados Unidos, por exemplo, petróleo baixo é ótimo, porque eles importam petróleo. E destacando que o contrato mais sensível para o mercado, principalmente da Petro, é o Brent. Então, os futuros do Brent, esse cara é importante. Hoje a Petrobras deve abrir lateral ou até em queda, pois a queda aqui é de quase $1 referente ao dia passado, tá certo? Então, um pouco de azia, juntando os índices que não vão bem hoje de maneira uniforme, o mercado deve ter uma retração ou lateralização, principalmente para quem opera em mini índice brasileiro às 9, tá? Saindo da energia, vamos para os metais. Então, você que gosta da Vale, tá? Temos aqui minério de ferro, principalmente, uma queda de 0,72%, tá? Não estamos caminhando para valorizações do minério. Ontem foi um dia chato, hoje pretende também ser um dia um pouco chato. Vamos ver como que será os próximos. Hoje não tenho nada para trazer de bom para o minério de ferro, por enquanto. Agrícola, quem gosta de café, eu tenho bastante aqui no meu escritório, valorização de 2,79%, muito bom. Principal tendão de Aquiles brasileiro, soja com 0,53% de valorização, tá? Açúcar, milho e trigo, tá? Tirando somente o açúcar, milho e trigo se valorizam, tá? Aqui volatilidade bem menor, né? Essas commodities aqui com a volatilidade bem menor, tá? É ótimo para o produtor, mais fácil para se programar, tá certo? Tanto milho como soja, trigo também, trigo um pouco mais volátil, como vocês podem perceber. Tá, mas de resto aqui tudo em ordem, destaque para o café. Hoje o café está mais caro, subindo no preço, tá certo? Legal, feito isso, vamos lá para os índices. Aqui dita muito como será a abertura do nosso índice futuro para quem opera os contratos de mini índice ou índice cheio, por exemplo, tá? O que nós temos? Um dia, vamos supor, em cima do muro
em cima do muro barra queda. Então S&P futuro, Nasdaq, Dow e o Nikkei, Japão, tirando a Alemanha, que realmente deflagra queda, 1%, 1,06%, os outros 4 índices aqui estão ou neutralidade ou próximo disso, tá? Nasdaq único ali com 0,13%, depois Dow Jones 0,1% e S&P 0,09%. Então, muita neutralidade. Hoje não deve ser um dia de tendência para os nossos contratos futuros, pelo menos se mantivermos esse tipo de desvalorização ou esse tipo de neutralidade no dia. Agora são 7h31, tá? Não temos aqui uma uniformidade. Veja que os índices estão começando a movimentar para a parte compradora, com destaque negativo da DAX. Conclusão: índices à vista negativo, índices futuros neutro. A gente tende a ter um dia lateral aqui para o Brasil, tá certo? A gente está seguindo muito o exterior, já que o problema é global, né? Probleminha que nós temos com esse vírus. Então, não vejo um dia de tendência, a não ser que haja aqui ou um fato relevante que modifique esse comportamento, esse sentimento no mercado. Hoje, dia 8, né? Agora são 7h31, tá certo? Legal. Ontem a nossa Bovespa, o nosso índice futuro, valorizou-se quase 3%, tá certo? Acredito, continuando com esse panorama, que o nosso índice deve ter um dia lateral, tá? Deve ter um dia lateral aqui nos 77, 76, 75 mil pontos. Legal, vamos passar para o fluxo gringo. Importante. Então, os contratos abertos para o dólar. Aqui vamos falar de dólar, tá? Então, o gringo continua vendendo dólar, já passou de saldo comprador para saldo vendedor. Então, vocês podem perceber que no acumulado está vendedor. Ontem, especificamente, nós tivemos um saldo comprador, tá? Então, o mercado, tanto de moeda como o mercado de equity, de índices e de ações, creio ficar sem tendência, tá, galera? Então, isso é péssimo para quem quer operar tendência, tá certo? Não vejo aquela super falta de oportunidade, de perder oportunidade para o mês de abril, por exemplo. Você fala assim, pô, a ação X tá a R$2, eu quero muito comprar, provavelmente em maio vai estar a 2,30, a 1,70, sabe? Não creio em tendência, não creio numa perda de oportunidade gigantesca para o mês de abril, tá certo? Nós tivemos um movimento de alta até parecido com esse que eu estou traçando para vocês aqui no nosso índice, tá? Levando ali próximo dos 80 mil, até 80 mil. Acredito que abril seja esse período aqui, ó, tá? Seja esse período aqui, tá? Que não deve ter muita tendência, tá? Se caracterize por algo desse tipo aqui, retângulo, movimentos de W e M, sabe, sem tendência. E esse fluxo do dólar aqui mostra bem, né? Muito comprado, o gringo esteve por um bom tempo e agora há vendas, mas não há aquela venda em tendência, né? Aumentando vendas, já há variações compradoras no intraday, tá? O que traz para a gente para mim, né, essa noção de que não temos tendência, certo? Lateralidade, equilíbrio entre otimista e pessimista, vamos colocar assim, tá? Juro futuro, esse está em tendência de alta. Então o gringo está comprando juros, tá? Apesar do saldo ter vindo negativo de muito tempo, tá? Vocês podem ver aqui saldo negativo de um bom tempo, tá? Agora esse gráfico mostra a intensidade diminuindo do saldo vendedor e deve chegar a virar para comprador, deve virar a mão aqui. Saldo do dia de ontem, dia 7, foi comprador, o saldo acumulado ainda é vendedor. Mas aqui, nitidamente, né, a gente consegue ver que a tendência é de retomada desse saldo positivo, está chegando próximo aqui. Pois bem, contrato futuro, esse do nosso índice, compras, então faz um movimento também mais agressivo do que o dos juros. Gringo está o quê? Comprando índice futuro e por enquanto vendendo bolsa à vista, vendendo ações, comprando índice futuro, vendendo ações. Esse tem sido o playbook dos gringos aqui no Brasil, lembrando que o contrato futuro é muito líquido, então eles podem lascar a venda aqui ou lascar a compra que vai ter absorção, tá certo? Enquanto que a nossa bolsa, algumas ações são bem líquidas, outras nem tanto.
Tá? Então esse instrumento aqui é um instrumento perfeito e foi criado para isso, né? Para fazer hedge, né? Long and short da vida, como queira. Então os gringos estão comprando, tá? Bem verdade que no começo do mês de abril houve aqui, no final de março e começo de abril, já há um certo equilíbrio, não necessariamente saldo comprador ou vendedor, o que embasa, de novo, mês de abril lateral, sem tendência. Pode ser que suba para os 80 mil pontos e caia para os 68, suba para os 75, volte para os 70. Um movimento que, se tirar o zoom, vai ficar retangular, né? Um negócio sem tendência. Pelo menos é isso que eu espero. Tá? Quando a gente passa para o contrato à vista, tá? A gente continua numa venda homérica, né? Aqui o mês de abril se formando, tá? Venda em verde, deixa eu pôr em verde aqui para vocês. Tá? Essa é o saldo vendedor do gringo, vendedor no dia, vendedor no mês, tá? Vendendo bolsa mesmo. Então a gente teve um repique dos preços, tá? Sem fluxo gringo entrando. E isso para mim não é consistência, tá? Por isso eu venho falando para vocês que figuras M, tá? E figuras W provavelmente vão ser bem-vindas no mês de abril. Quem opera Fibonacci, quem é grafista opera Fibonacci, vai ser um prato cheio, porque a gente deve ter aqui lateralidade. Tá? É isso que eu espero. Posso estar enganado, mas eu sempre apareço aqui para cumprir culpa, tá certo? Legal, as principais altas do dia de ontem, antes começando pelas principais ações negociadas. De novo, destaque para Cogna, tá? Que nem sempre está por aqui. Tá? Cogna ontem que foi, disclaimer aqui, trade meu. 3,80, 4,67, se eu não me engano. Quem nós temos aqui de novidade? Ambev também aparecendo nas ações mais negociadas. Tá? Isso é importante para a gente sempre estar olhando o fluxo, o volume, a intensidade financeira. Então o destaque que eu dou para as mais negociadas é Cogna e Ambev. As outras sempre estão por aqui. Né? Então não é novidade. Oi, Petrobras, Via Varejo, Itaúsa, tá? E Itaú. Legal. As maiores altas agora, vamos subir aqui. De interessante, eu vou destacar aqui Ser Educacional, que inclusive é pedido de um inscrito, então está anotado, não se preocupe, vou fazer, tá? Vídeo sobre a Ser. Temos também Randon, tá? E Valid. E Shoes também, Shoes eu comentei ontem, acho, né? Maravilha, né? Bom, são novidades interessantes, small caps aqui no caso, interessantes para vocês ficarem de olho, tá? Seriam esses os meus destaques e o setor de educação por si só, né? Tá? O setor de educação aqui com duas ações presentes, tá? Isso é interessante. EADs da vida aí mandando bala, quem sabe pode ser aí um setor de fuga no pós-crise. Entre as maiores baixas, alguns destaques, eu traria a Suzano, tá? Mas vem de valorização recente muito boa, né? Assim como a Klabin que eu postei vídeo hoje, Odontoprev bem volátil nos últimos dias. Eu considero a Odontoprev, disclaimer, não tem papel da Odontoprev hoje, tá? Ano passado eu fiz trade nela, mas eu considero boa, muito interessante, tá? Price action que ela pode desenvolver nessa região. A Odontoprev que vem em um canal desde 2011, canal de alta. Então, sempre tentando pegar as bases do canal como suporte e a parte superior como resistência. Então, interessante no Odontoprev, estou de olho. Rumo também aqui com uma queda expressiva. Seriam esses os destaques, tá certo, galera? Sempre ou quase sempre no final do vídeo eu faço para vocês o merchan do nosso grupo de WhatsApp, tá? Link está na descrição. Nesse grupo você vai ter acesso ao fechamento do mercado no dia de ontem, ou seja, no dia realmente do fechamento, para você ter noção certinho ali quem subiu, quem não subiu, os setores, né, dividido por setores. Então bem legal, tá? Para vocês terem noção como foi o setor, como foi a ação que você está posicionado. Esse é o grupo, é gratuito, link na descrição. E por último, chamo vocês para acompanhar o vídeo de hoje, né? Duas ações da minha carteira de investimentos, tá? É base, se eu não me engano não, é a Cogna e a Klabin. São as duas ações aí que eu tenho na minha carteira, além dos conteúdos gratuitos, tá certo? Conteúdos gratuitos na descrição. Visitem, tem lá e-book, relatórios, tudo free. O único pago é esse aqui, o Mestre dos Dividendos. Esse, por sinal, eu vou
atualizar, estou atualizando, né, alguns vídeos, alguns conceitos, e eu vou avisar vocês assim que estiver pronto. Tchau, tchau!